Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez juntos, Senhor. Podemos desfrutar da Tua rica palavra. Tua palavra é que nos cura, Tua palavra é que nos salva, Tua palavra que tem poder de nos iluminar, nos trazer arrependimento. A Tua palavra tem poder de nos transformar e nos conformar mais à Tua imagem e à Tua semelhança. Nos abençoa com a Tua presença. Nessa noite, abençoa cada irmão e irmã. Ó Senhor Jesus, nós declaramos ao Senhor que nós amamos a Ti. Louvado seja o Senhor. Amém. Nós começamos a série de estudo sobre o Evangelho de Deus, essa primeira mensagem passada e a segunda mensagem, vamos falar dos aspectos do pecador, do pecado e dos pecados, E talvez não seja muito agradável da gente ouvir, mas é necessário. Nós ouvirmos e sabermos para que Deus, por meio da sua palavra, possa nos libertar dos nosso pecado, e dos nossos pecados nos limpar e nos purificar, para nós termos uma comunhão cada vez melhor com o Senhor. Nós vimos, irmãos, em princípio, se você olhar o Velho Testamento e o Novo Testamento, dois princípios muito importantes. Quando Adão, o pecado entrou em Adão, todos os homens receberam o pecado. Mas também quando Cristo morreu por toda a humanidade, todos nós também podemos receber a salvação por meio de um só homem, Jesus Cristo, nosso Senhor. A obra de redenção de Deus é completa. Amém? Por isso que a Bíblia, ela mostra dois aspectos, o pecado singular, mostrando o quê? Que a nossa natureza é pecaminosa, Quando Adão comeu do fruto da árvore da vida, da árvore do conhecimento, do bem e do mal, o pecado entrou no homem. Tá certo? E o homem perdeu a presença de Deus. Esse pecado, que se a gente lê em toda a Bíblia, principalmente em Romanos, nós vamos ver que está no singular. Esse é o pecado que nós recebemos, que nós herdamos de um homem, de Adão, tá certo? E também temos os pecados, no plural. Os pecados no plural são as nossas condutas inadequadas no dia a dia, que nós pecamos, que nós falhamos contra Deus e que nós precisamos pedir perdão para o Senhor, o Senhor nos limpar, nos purificar desses atos cometidos contra o Senhor. Então, por isso, nós vamos ver em Romanos 5,12, o irmão enfatizou bastante, Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Romanos também fala que o salário do pecado é a morte. E o pecado também nos faz separação entre nós e Deus. Se estamos no pecado, não tem jeito de ter comunhão com Deus. E muitas vezes, os homens tentam, mas eu não roubei, eu não matei, eu sou uma pessoa correta, sou uma pessoa honesta, tá certo? Mas não adianta, se não recebeu a Cristo, é um pecador, tá certo? O pecado está nele. Tá certo? Por isso que a árvore era do conhecimento do bem e do mal. Ele pode ser uma boa pessoa, mas a origem dele, a fonte dele é o pecado. Tá certo? É a natureza pecaminosa que
habita em toda a humanidade. Louvado seja Deus, que Deus também, por amor por toda a humanidade, Ele foi à cruz e morreu para nos libertar do pecado, para nos salvar a todos, a cada um de nós. Salmo 51:5 também fala, né? O salmista fala: eis que em iniquidade eu fui formado. Então, quando nós nascemos do nosso pai, da nossa mãe, nós somos formados em iniquidade. Tá certo? Então, essa é a nossa natureza. A natureza de todo homem que nasceu, de homem e mulher, é pecador. Tá certo? E não adianta, é como você pegar uma árvore, né, que dá fruto ruim. Tá certo? Né, ela dá fruto ruim, não adianta você limpar a fruta, não adianta você podar as folhas, ela vai produzir fruto ruim, porque a raiz é ruim. Tá certo, irmão? Por isso que nós precisamos da salvação de Deus. Porque quando nós recebemos a salvação de Deus, nós ganhamos a natureza de Deus. Nós ganhamos uma vida nova, nós somos regenerados com Deus. Tá certo? Em Romanos capítulo 7 também e capítulo 8, nos fala que tem uma guerra que está nos nossos membros, né, lutando, né, o irmão compartilhou, né, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo, porque essa lei que está dentro de mim, a lei do pecado, é mais forte do que eu, e me leva a pecar. Mas graças a Deus que tem, né, Paulo falou, desventurado homem que sou, né, mas por Jesus Cristo, nós podemos ser o quê? Libertados. Libertados. Então, irmãos, então nós vamos ter essa clareza, né, do pecado. Esse pecado no singular é a natureza que nós recebemos, tá certo? E nós temos uma guerra nos nossos membros, né, que nos leva a cometer pecado. E nós vamos ser libertos. Nós temos que ser libertos pelo Senhor. Por isso que Ele foi na cruz, Ele morreu e ressuscitou. Tá certo? Por isso, quando nós ganhamos o Senhor, nós fomos libertos desse pecado singular. Tá certo? E quando nós também fomos batizados, né, nós morremos, o nosso velho homem morreu. E nos revestimos do novo homem que é criado segundo Deus. Esse novo homem é o próprio Cristo. Porque nós ganhamos uma nova vida. Tá certo? Então, irmãos, nós precisamos ter essa clareza. Tá certo? O pecado está no interior de todo homem. E os pecados que nós cometemos, irmãos, está diante de Deus. Deus registra. Deus registra todos os nossos pecados. Por isso que muitas vezes nós oramos, Senhor, nos perdoa pelos nossos pecados ocultos, que a gente nem sabe, mas nós pecamos. E isso Deus registrou. E graças a Deus também, que Deus deu para o homem a consciência. A consciência é uma janela que Deus deu para nós, para receber a luz de Deus, por meio da palavra de Deus. Essa consciência nossa, ela nos acusa e ela nos defende. Tá certo? Quando nós pecamos, a consciência nos acusa. Você pecou. Tá certo? O que você tem de fazer imediatamente? Ir diante do Senhor e pedir perdão pelos pecados. Confessar os vossos pecados. E aí o sangue de Jesus tem poder para nos limpar de todos os pecados que nós cometemos. Tá certo? E Deus apaga. Deus esquece desse pecado. Agora, muitas vezes, irmãos, nós não confessamos. O que acontece? Por isso que os irmãos têm que ter clareza o que é o pecado que está na nossa carne, e os pecados que nós cometemos. Nós temos que ter essa clareza.
Quando nós pecamos e nós não confessamos, o sinal que nós perdemos o quê? A paz. Nós perdemos a paz do Senhor. Porque nós não confessamos esse pecado. A consciência ligou um alerta, né? Ligou um sinal, nos acusou, falou: você pecou, tá certo? Mas nós não confessamos, tá certo? Então o que nós perdemos? O desfrute, a comunhão, a paz com Deus. E é isso, irmãos, que Satanás usa contra a gente. E muitas vezes nós não percebemos. É porque nós não confessamos os nossos pecados. Então, por isso, a nossa consciência, Paulo fala muito sobre a consciência. A nossa consciência tem que estar limpa diante de Deus e diante dos homens. A nossa consciência precisa ser cada dia mais sensível a Deus. Tá certo? Você já pegou uma agulha, vai querer costurar alguma coisa e erra, e a agulha dá uma picada no seu dedo, sai até um pouquinho de sangue. Isso mostra o quê? Seu dedo é muito sensível. A nossa consciência, quando nós usamos ela constantemente, ela sempre vai ficar sensível. Opa, fiz algo errado. Senhor, me perdoa. Senhor, me purifica. Senhor, me limpa com teu precioso sangue. Aí, Deus apaga, irmãos. Deus só não apaga se você não confessar. Se não confessar, está lá escrito, né, que você cometeu esse pecado. Mas quando você confessa e usa o sangue, Deus limpa, Deus purifica. Tá certo? E aí, que é mais delicioso? A paz de Deus, que excede o nosso entendimento, enche o nosso coração. O nosso coração fica cheio de alegria. Você vai ler a palavra, tem desfrute, tem alegria. Você vai ter comunhão, tem desfrute, tem alegria com o Senhor. Está vendo, irmãos, como é importante nós conhecermos a palavra de Deus? Nós conhecermos o que é a natureza do pecado, né? Nós conhecermos a luta que nós temos diária na nossa carne, e nós conhecermos e percebermos a nossa conduta que leva a nos ter os pecados que nós cometemos. Amém? Então, louvado seja o Senhor. Por isso, Deus é maravilhoso. Nós podemos ver, de uma maneira tão forte, o que é o pecado. Vamos ler Gálatas 5. Cinco 19. Olha só. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes como essas. Tá vendo, irmãos? É forte. Esse é o pecado. Tá certo? Os pecados que está diante de nós. Tá vendo como que é forte? Tá certo? Idolatria. Aí você fala, eu não tenho idolatria. Eu não tenho um santo, não tenho coisa lá. Mas às vezes o dinheiro é a sua idolatria. Às vezes o seu carro, a sua casa é uma idolatria. Às vezes uma pessoa, a sua família é uma idolatria. Está vendo, irmãos? É isso, está diante de nós. Ninguém está imune a isso. Por isso nós precisamos
da luz de Deus, nós somos da palavra de Deus, irmãos. Por isso que a palavra de Deus é a nossa referência. O irmão falou da semana passada. Não é ele que estava falando, é a palavra de Deus que diz. Então a palavra de Deus tem de ser a nossa referência. Por isso que o Senhor falou, conhecereis a verdade é o quê? É Cristo, a verdade é a palavra. Tá certo? Né? O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e verdade. Essa verdade nos liberta, para nós servirmos a Deus, para nós servirmos os irmãos, para servirmos a igreja, tá certo? Então é terrível. Por isso que o mundo está tirando a referência do pecado. Mentir, o que tem? Todo mundo mente, tá certo? Para que eu vou casar? Hoje ninguém está casando, tá vendo? Irmão, é a referência do mundo. Mas a referência da Bíblia, da palavra de Deus, é diferente. Então, a nossa base é a palavra de Deus, não é o mundo. Não é o que as pessoas falam. É o que a Bíblia diz, é o que a palavra de Deus diz. Amém? Vamos ler mais. Colossenses capítulo 3. Versículo 5. Olha que Paulo fala, a partir do 5 até o 9. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem comete esses pecados é filho da desobediência, é filho da ira de Deus. Ora, essas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai, igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com o seu seito, e vos revestiste do novo homem que refaz para o pleno conhecimento de Deus. Está vendo, irmãos? O que é o pecado? Às vezes nós não damos importância, Deus dá importância para o pecado. Lá em Isaías fala, que os pecados nos faz separação entre nós e Deus. Então por isso nós perdemos a comunhão com Deus, nós perdemos a nossa intimidade com Deus. Então, por isso, nós temos que ter essa clareza, irmãos. Todo pecado fica registrado diante de Deus. E os pecados ficam registrados na nossa consciência. Por isso, nós precisamos ter essa clareza, da palavra de Deus. Por isso que esse evangelho que nós estamos vendo é para nos dar a clareza, o que é o pecado. Às vezes nós não compreendemos o que é o pecado. Irmão, o pecado nos afasta de Deus, nos afasta da comunhão com Deus.
E nos afasta até da comunhão com os irmãos também. Tá certo? Então Deus precisa nos guardar, né? Deus precisa nos fortalecer, Deus precisa nos encorajar, nos fortalecer o nosso homem interior, né? Precisamos exercitar o nosso espírito para vencer todas as coisas. Nós estamos vivendo, né, nos tempos difíceis. E nos tempos difíceis, o inimigo quer roubar a nossa paz. Quer roubar o nosso desfrute com Deus. Quer roubar a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com Deus. É lógico, se você lê, no geral, a Bíblia, né, o pecado, né, de Adão, né, ele foi induzido por Eva, tá certo? E comeu da árvore. Mas se você, né, aprofundar na comunhão com Deus, o que é isso? Ele não confiou em Deus, irmãos. Porque Deus falou, ó, se você comer dessa árvore, você vai morrer. Ele não confiou em Deus. Quando nós não confiamos em Deus, o que demonstra? Que eu perdi o meu amor para com Deus. Um casal, quando perde a confiança, perde o amor. É ou não é? O casal vive bem, se une bem, porque tem confiança, tem amor entre eles. E Deus tinha falado para ele, Deus deu essa, é a palavra de Deus. Não estava escrita, mas Deus falou para ele, hoje está escrito, né? Deus falou para, não come dessa árvore, que se você comer, né, você certamente vai morrer. Mas o inimigo, quantas vezes o inimigo engana a nós? Ele usa as artimanhas para nos enganar. E nós caímos muitas vezes. Eva caiu. Adão caiu também. Ele duvidou da palavra de Deus. Tá certo, irmãos? Por isso nós precisamos amar a palavra, nós precisamos amar Deus. Isso nos guarda, nos protege de pecarmos contra o Senhor. E se a gente lê João, também, né, João também nos fala de quê? Que um dos maiores pecados é não crer em Deus. Não é isso? Mas hoje, por que nós pregamos o Evangelho? Levar as pessoas a crer em Deus. Essa semana eu fui comprar um remédio para Sonali, né? E aí estava esperando na fila e um senhor também estava comprando, né? O remédio, e começamos a conversar, tá certo? E então ele falou, né? Reclamando, né? Puxa, mas tá tudo tão difícil, né? Olha, muita doença, né? As coisas tão difíceis, tão caras, né? Esse mundo tá virado, né? Coisa e tal, né? Reclamou. E isso, irmãos, é geral, né? É geral, se você ver. E eu pude conversar com ele. Ele falou, eu pude conversar com ele. Ele falou assim, eu falei, eu falei para ele, a Bíblia fala que nós estamos nos tempos difíceis. E nos tempos difíceis ia acontecer muitas coisas negativas. Aí ele falou, não, tá acontecendo, né? Muita doença, tá certo? Irmão, isso é o que ele falou. Está acontecendo muitas outras coisas nesse mundo.
Por quê? É a atuação de Satanás, é a atuação do inimigo. Para quê? Para nos tirar da comunhão com Deus, nos tirar da presença de Deus. Então, irmãos, nós precisamos, valorizar a palavra de Deus. Nós vamos valorizar o que Deus deu para nós, o sangue, o que o Senhor deu para nós, a consciência. Muitas vezes nós queremos subornar a nossa consciência. Eu falo isso porque eu já fiz isso, tá? Você fala, eu pequei, mas você não confessa o seu pecado. Aí você fala, não, mas eu vou ser diferente. Eu vou ler a Bíblia agora todo dia. Tá certo? É subornar a consciência. Você tem de pedir perdão para Deus, você tem de limpar com o sangue precioso. Aí você tenta fazer algo de bom para Deus. Deus não se agrada disso, irmão. Não adianta enganar nós mesmos. Não adianta enganar Deus. Nós somos o quê? Do sangue. Nós somos confessar. 1 João fala, ele é fiel, se nós confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Irmãos, você olha as pessoas, o que as pessoas mais procuram hoje? É ter paz. Vai encontrar paz, irmãos? Não vai encontrar paz. Só tem paz quando encontramos Deus. Quando nós desfrutamos, quando nós nascemos de novo, Quando a pessoa ganha o Senhor, experimenta o Senhor, aí ele desfruta de uma paz. Mas o inimigo não quer que você tenha paz. O inimigo não quer que nós tenhamos paz. O inimigo quer que nós estejamos debaixo da opressão dele. E quantas vezes nós ficamos debaixo da opressão do pecado? Quantas vezes nós ficamos debaixo da opressão das situações de saúde, financeira, de trabalho? O inimigo usa todas as coisas. A coisa que mais me chateia é a saúde. Porque me abala mesmo, assim, a minha força. O meu ânimo, Eu tive a semana passada, muito difícil de passar. Uma gripe forte com sinusite, os irmãos ainda foram comigo para Araguari, Monte Alegre, mas estava muito calor, vamos ligar o ar. Eu cheguei em casa, o olho lacrimejando, o nariz tudo entupido, e depois ainda passei para Sonali também. Então é algo que o inimigo sempre usa para nos oprimir, para nos deixar incapacitado de ter comunhão com Deus, de desfrutar Deus, de ter paz com Deus. Então essa, irmãos, é a estratégia do inimigo. Lembre-se, dentro de nós, Deus nos deu o Espírito. E esse Espírito tem poder para nós vencermos toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Paulo falou, não tem jeito não, por isso que Paulo falou, desventurado homem que sou, quem me livrará desse pecado? Quem? Graças a Deus por Jesus Cristo. Ele tem poder. Porque ele morreu e venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu todas as coisas negativas.
Nada na sua vida, nada na minha vida é impossível de Deus nos libertar. Ele nos liberta de toda e qualquer situação. Mas depende de cada um de nós. Tá certo? Na cruz, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu a carne, ele venceu as impurezas, ele venceu a degradação, ele venceu tudo. Tá certo, irmãos? Então, por isso, a importância de nós vermos o que é esse pecado. Nós temos a clareza. Né? O pecado que está em nós, que nós recebemos de Adão, tá certo? O pecado que está guerreando com nós todos os dias. Por isso que Paulo fala, a mente posta na carne dá para quê? Para a morte. A mente posta no espírito dá para a vida e paz. Sai do espírito. As coisas são terríveis. Sai do espírito, o inimigo vai tentar nos agarrar, nos aprisionar, nos prender. Mas se nós usamos o Espírito, ele tem poder para nos libertar, tem poder para nós vencermos toda e qualquer situação na nossa vida. Nós precisamos considerar isso, irmãos. Lógico, a semana que vem vamos entrar no capítulo 2, aí vai falar da graça, do amor, da misericórdia. É lógico, é muito mais gostoso. Mas nós precisamos ter essa clareza para o inimigo não enganar. Quantos irmãos são enganados? São derrotados por Satanás, porque Satanás fica te acusando dia e noite. Ah, você fez isso, tá vendo? Você não tem jeito. Você não tem conserto, né? Você não presta, né? Você não tem direito nem de falar isso, irmão, que você não presta, porque Deus comprou a cada um de nós com o sangue, com a morte de Cristo. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Deus. Nós somos por direito de Deus. Então nós não temos direito nem de falar que nós não prestamos, porque nós não pertencemos a nós pertencemos ao Senhor, porque Ele morreu e ressuscitou para nos dar vida a cada um de nós. E vamos usar essa janela que deu para nós, a nossa consciência. Vamos ter essa consciência limpa, pura, diante de Deus, diante dos homens, sensível ao pecado. Porque você peca, ela acusa. E se você usa o sangue, imediatamente a sua comunhão com Deus é retornada. Tá certo? O pecado separa da sua comunhão com Deus. Mas quando vem o sangue limpa, Deus não olha, Deus já esqueceu. Você não esquece porque você não pediu perdão para Deus. Aí você, Deus não vai me perdoar esse pecado. Não, para Deus não tem pecadinho, meio pecado ou pecadão. Pecado é pecado. Tá certo? E o que nós somos? Do sangue. Nós vamos nos limpar com o sangue do Senhor. Tá certo, irmãos? Então, por isso que o pecado está relacionado ao nosso ser. Os pecados estão relacionados ao nosso agir, o nosso viver, o nosso andar. Mas graças a Deus, Deus preparou uma grande salvação para nós. O Evangelho de Deus é um Evangelho completo. Ele vai lá na raiz e trata com a raiz. Tá certo? Não adianta fazer maquiagem.
Tá certo? Não adianta fazer maquiagem. Se a árvore é ruim, o fruto vai ser ruim. Agora, se a árvore é boa, o fruto vai ser bom. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém?